Graças a Deus, queridos. Você sabe qual é o versículo mais conhecido do livro de Esther? Se você não sabe, eu te convido a vir fazer conosco o Devocional Pregar. Bora lá? A paz do Senhor, meus amados. Bem-vindos ao Devocional Pregar. Hoje é dia de lermos o livro de Esther. Lembrando que o livro de Esther é o livro que encerra os livros históricos. Amém? E também o livro de Esther, os acontecimentos aqui narrados, ele está ocorrendo na mesma época em que temos os registros da primeira metade do livro de Esdras. Amém? Então, dentro da primeira metade do livro de Esdras, o ocorrido relatado no livro está acontecendo justamente durante os acontecimentos relatados no livro de Esther. Amém? E eu quero ler aqui com os irmãos hoje o versículo mais conhecido do livro de Esther, que se encontra no capítulo 4, versículo 14. Mas antes, eu quero relembrar alguns acontecimentos para que a gente possa entrar na mensagem em nome do Senhor Jesus. No capítulo 1, nós vamos ver o banquete do rei. O rei ele dá uma festa de 6 meses. Isso é algo grande. Nós vamos ver também no mesmo capítulo 1, a rainha Vasti, ela é deposta do cargo de rainha. Por quê? Porque o rei manda chamá-la, o servo do rei vai chamar a rainha Vasti, só que ela está dando um jantar. E ela se nega a estar na presença do rei. E isso faz com que o rei acabe tirando ela do posto de rainha. Amém? Já no capítulo 2 nós vamos ver Esther se tornando rainha. E este acontecimento ocorre através de um concurso de beleza da época, podemos dizer assim, em nome de Jesus. No mesmo capítulo 2, lá no finalzinho, nós vamos ver a lealdade de Mardoqueu ao rei, porque Mardoqueu, que é primo de Esther, os pais de Esther morrem, Esther é a prima mais nova de Mardoqueu, e Mardoqueu cria Esther, amém? Então nós vamos ver Mardoqueu, ele ouve rumores de uma suposta ação contra a vida do rei, ele conta o que ele está sabendo, e daí vão fazer uma investigação e descobre que de fato o que Mardoqueu está falando é verdade. Amém? Já no capítulo 3, nós vamos ver a conspiração de Ramã contra os judeus. Por que Ramã trama contra os judeus? E ele quer exterminar, ele queria até mesmo um decreto para isso. Ele cria esse decreto por conta justamente de Mardoqueu, que não se curva a ele. Mardoqueu não está nem aí para ele, nem ligando para ele. Mas Ramã, ele ocupava uma posição privilegiada dentro do reinado, cuja qual posição estava apenas abaixo do rei. Mas olha só a posição do homem de Deus, Mardoqueu, um exemplo de homem de Deus. Não se curva a homem nenhum, porque o negócio de Mardoqueu é justamente com o Senhor. Amém? Já no capítulo 4 nós vamos ver Mardoqueu pedindo a ajuda de Esther. E eu quero falar sobre isso daqui, em nome do Senhor Jesus. Só para você entender, existe um decreto contra o povo judeu. E que decreto é esse? Em um certo dia do ano, o povo judeu será exterminado. Ramã está com o anel do rei, ele sela e faz esse decreto. Então o povo judeu seria exterminado. Mas então Mardoqueu fica sabendo e vai pedir ajuda a Esther. Vamos ler aqui este versículo em nome do Senhor Jesus? Esther, no seu capítulo 4, versículo 14, diz assim: Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Amém? Nós já lemos aqui e entendemos como é que Esther chegou a essa posição, a posição de rainha da Pérsia. Mas eu quero falar sobre este acontecimento aqui, este ato aqui, o porquê Mardoqueu fala isso para ela e qual é o posicionamento dela, partindo agora da ideia que ela sabe sobre o decreto que tanto ela quanto o povo dela estão correndo risco de morte. Amém? Então a rainha Esther, ela fala assim para o seu primo: vamos fazer o seguinte, eu não posso entrar na presença do rei sem com que ele venha me chamar, mas eu já vou morrer mesmo, então eu vou fazer isso. Só que eu quero uma preparação para que eu possa ir falar com o rei.
E qual é essa preparação? Ela fala assim: coloque todos os judeus para jejuarem 3 dias e 3 noites. Não coma e nem beba nada em prol deste propósito. Eu também não comerei nada, eu também não beberei nada. E após findar esse jejum, ela vai ao encontro do rei. O rei, quando vê Esther, ele se alegra e ele aponta o cedro dele para ela e ela toca nesse cedro. Isso dá direito a estar na presença do rei e falar com ele. Mas sabe o que eu vejo aqui nessa passagem de mais interessante? É que ela se preparou, ela jejuou, ela pregou o jejum, ela disse: eu vou falar com o rei, porém eu quero ir preparada. E eu não peço só para ir preparada, mas peço também para que vocês apregoem jejum em prol da minha vida. Ela vai falar com o rei. Ela toma um posicionamento cujo qual ela não poderia tomar. Mas por conta de crer no jejum e a oração feita ao Senhor, ela toma essa decisão e vai. Ela olha e fala: eu já estou morta mesmo. Pelo decreto, eu e meus parentes já estamos mortos. Mas eu prefiro confiar em Deus, porque Ele sim é quem pode me livrar das mãos dos meus inimigos. Amém? Espero que você entenda que é melhor apregoar jejum e oração e não confiar em homens, mas confiar no poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.